Muito bem. Saudações, caras e caras, amigos e amigas CSDistas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sou o professor Evandro Costa e estamos iniciando o curso extensivo de Geografia do Nabucco CACD. Nesse processo de produção do nosso curso, vamos trabalhar em 40 aulas. Então, antes de mais nada, antes de nós iniciarmos propriamente dito, né, com a primeira aula de hoje, que vai estar relacionada com o subitem 1.1 do nosso edital, relativo ao item 1, História da Geografia. Vamos antes passar aqui pelo nosso cronograma, né, para que nós tenhamos a possibilidade de identificar como o nosso trabalho será desenvolvido, como o nosso trabalho será realizado. Na verdade, esta primeira aula, ela visa trazer também orientações gerais e identificação de como, efetivamente, né, o nosso curso ele vai se desenvolver. Esta estrutura de curso que nós estamos iniciando hoje, ela será uma estrutura básica, será uma grade fundamental, e claro, à medida que nós temos a passagem, né, dos concursos, à medida que os CACDs eles vão acontecendo ano a ano, nós vamos renovando, vamos remodelando, vamos reestruturando o nosso curso, trazendo novas informações, trazendo atualizações, sobretudo no que se refere a situações relativas com dados e números estatísticos. Então, aqui nós estamos montando uma grade, nós estamos montando um corpo fundamental de curso. É exatamente por conta disso que, aqui nesse primeiro momento, nós vamos organizar, eu vou trazer aqui para vocês o cronograma do que será feito, né, dentro deste curso, ao longo das 40 aulas que serão aqui organizadas, que vão ser aqui estruturadas para vocês. Então, aqui nós vamos identificar primeiro como vamos trabalhar, como vamos organizar o nosso curso, e aí sim vamos iniciar aqui a nossa primeira aula de conteúdo. Então, observem, nós temos aqui o nosso extensivo de geografia com 40 aulas. Esse vai ser o nosso quantitativo. Vamos ter 40 aulas com duração de 1 hora e meia em média. Isto quer dizer que, a depender, logicamente, do conteúdo que esteja sendo trabalhado naquela aula, nós temos a possibilidade de ter uma aula um pouco menor do que 1 hora e meia, ou um pouco maior que 1 hora e meia. Tudo vai depender efetivamente do conteúdo que ali está sendo trabalhado, dos temas que estão sendo abordados, da gama de detalhe que cada um desses temas efetivamente apresentam. Então, em média, cada aula apresentará um tempo de 1 hora e meia, sempre de forma muito objetiva, com o conteúdo sendo trabalhado de maneira bastante robusta, bastante completa, para que realmente nós tenhamos a possibilidade de trazer para vocês o nível de excelência, o nível de qualidade que o CACD efetivamente exige. Como é que vai ser o nosso cronograma de aulas? Então, estamos começando nesta semana, a semana que se inicia, né, no dia 11 de 11 de 2024. Então, sempre vamos ter essa referência, né, a segunda-feira, vamos colocar assim, do primeiro dia útil da semana. Ela vai representar, esse dia vai representar aquela semana. Então, a cada semana, nós temos a disponibilização. Vamos disponibilizar uma nova aula com um novo material didático vinculado exclusivamente àquela aula, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o material proposto para esta aula de hoje. Então, a primeira aula, aula 1, será disponibilizado com este material número 1 e assim sucessivamente até a aula de número 40. É claro, como eu sempre costumo dizer, nós trazemos um material de apoio. É um material de suporte, é um material que ele traz uma grade, que ele traz um esqueleto para a nossa aula, para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade, para que vocês possam acompanhar a aula sem ter a noção de que houve a perda
de algum elemento importante, de alguma explicação importante, de algum conteúdo importante. Então, é um material de apoio, é uma grade. Mas, como eu sempre costumo dizer, nenhum material de apoio, ele por si só é um fim. Ou seja, nenhum material de apoio, ele é um material que você vai utilizá-lo como elemento exclusivo na sua preparação. Não há possibilidade disso acontecer. É claro, os materiais eles são feitos a partir de diversas leituras, de diversos materiais, de diversas bibliografias, e aí nós vamos produzindo os textos de cada um desses materiais, mas é claro que em se tratando o CACD de um concurso extremamente concorrido, em que é extremamente necessário o refinamento em termos de conhecimento, os materiais eles servem exatamente como um caminho, como um norte. Mas a sua própria pesquisa bibliográfica, o seu próprio trabalho de obtenção de conhecimento a partir das diversas bibliografias disponíveis, não à toa. Aqui também, na estrutura do curso, nós disponibilizamos, nós trazemos uma bibliografia sugerida. É claro, é uma bibliografia sugerida, até porque, logicamente, o próprio CACD ele não traz uma bibliografia oficial. Então, nós trazemos uma sugestão bibliográfica, uma sugestão vinculada diretamente a leituras fundamentais referentes a cada uma das temáticas, a cada um dos itens. Mas é claro que você, enquanto aluno autônomo, tem toda a possibilidade de procurar a sua própria bibliografia vinculada a cada um desses temas. Hoje nós temos, lógico, uma facilidade muito grande em termos de pesquisa bibliográfica, levando-se em consideração de que muito do que nós podemos realmente utilizar está disponível na internet. Muitos textos, inclusive, estão disponíveis com PDFs livres que você pode baixar e que você pode fazer a leitura com muita tranquilidade. Eu sempre costumo dar nesse sentido o exemplo de diversas obras do nosso grande autor, Milton Santos, do nosso grande geógrafo, Milton Santos. Muitos dos seus livros, muitas das suas obras estão disponíveis em PDF e você pode baixar e você pode fazer as suas leituras da maneira que for possível. E isso também acontece com diversas outras bibliografias fundamentais. Então, é claro, o material de apoio, como o próprio nome diz, é um material de apoio, é um material de suporte para a sua preparação, para o seu acompanhamento em relação às aulas. Então, aqui vamos observar, eu já trouxe para vocês uma grade completa, tá? Mostrando momento inicial das gravações, quando a primeira aula, então, vai ser gravada, quando a última aula vai ser gravada. Neste intervalo entre a primeira e a última aula, os momentos que nós vamos ter de pausa, de recesso, é um trabalho bastante extenso, né? Observe, o nosso trabalho se inicia, então, nesta semana, na semana do dia 11 de novembro de 24, e ele se encerra na semana de 15 de setembro de 25. Então, perceba que nós temos aqui um período extenso, um período longo de gravação. Então, por consequência, nós vamos ter alguns breves momentos de recesso que já estão previstos. É claro que isto é um cronograma, e como qualquer cronograma em que nós temos um tempo extenso de trabalho, esse cronograma ele poderá sofrer alguma pequena alteração, alguma necessidade pequena de ajuste, mas aqui é a base, aqui é o esqueleto fundamental. Então, nós vamos ter os recessos entre as semanas de 30 de dezembro de 24 e também a semana de 6 de janeiro de 25. Vamos ter o recesso na semana do Carnaval, no dia 3 de março de 25, perdão, aqui está 24, na semana de 3 de março de 25 e também nas semanas de 21 e 28 de julho de 25. Então, vocês podem ter certeza absoluta que a compreensão do trabalho que será realizado aqui, né, durante o processo de gravação e disponibilização das aulas e materiais, será algo muito fácil de vocês acompanharem. Basta apenas que vocês identifiquem o número da aula,
qual aula você está procurando, e cada uma dessas aulas são relativas diretamente a um subitem do edital. Todos nós sabemos como o nosso edital ele é organizado. O nosso edital ele é dividido por itens específicos. Item um, História da Geografia. Item 2, Geografia da População. Item 3, Geografia Econômica, e assim sucessivamente. Cada um desses itens possuem os seus subitens. Então, observe. Item um, História da Geografia, está subdividido em três subitens. 1.1, que é o que nós vamos trabalhar hoje, expansão colonial e pensamento geográfico. Subitem 1.2, a geografia moderna e a questão nacional na Europa. Subitem 1.3, as principais correntes teóricas da geografia. Então, o que é que vai acontecer? Nesta primeira semana, aula número 1, relativa a subitem 1.1. Próxima semana, aula 2, relativa ao subitem 1.2. E assim sucessivamente. Então, vai ser muito fácil para você procurar o tema específico que você quer observar naquele momento. Né? Então, por exemplo, eu quero, por exemplo, ah, especificamente procurar a aula relativa aos domínios morfoclimáticos brasileiros. Basta apenas você ir procurar o item 7 do nosso edital, com os seus subitens, observar no cronograma qual é a aula em que tu trata diretamente desse tema, e tu vai ter aquele tema disponível para a sua utilização, para o seu uso, e assim sucessivamente. Então, nós vamos fazendo a sequência, cada aula, um subitem do edital. Só que acontece uma questão importante. Alguns subitens deste edital são subitens muito, 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 muito extensos. Então, é claro que também não haverá a possibilidade de nós trabalharmos necessariamente uma aula, um subitem. Haverá alguns subitens que precisarão ser trabalhados em várias outras aulas, dada então a sua magnitude, dado o tamanho, a extensão daquele subitem em específico. Vamos dar uma olhada nisso aqui, olha só. Já no tema Geografia da População, percebam, o subitem 2.2, os grandes movimentos migratórios internacionais e intranacionais, foi dividido em duas partes. Então, também vai ser especificado aqui, ó, exatamente como está aqui nesse processo. A parte 1, parte 2. Então, nós temos esse subitem dividido, portanto, em duas aulas. A mesma coisa acontece com o subitem 2.3, dividido em duas aulas. Só que percebam, aqui no item Geografia Econômica, que é o item mais extenso do nosso edital, é um item realmente muito, muito, muito grande, sobretudo no que se refere ao subitem 3.3, Energia, Logística e Reordenamento Territorial Pós-Fordista. Por quê? Porque aqui ele trabalha diretamente a questão relativa às fontes energéticas e todos os seus detalhes, todas as suas relações. Nós temos aqui a questão do trabalho relativo à produção industrial, não é? Desde os seus primórdios até os dias atuais, processo de produção industrial brasileiro, processo de desenvolvimento da atividade industrial em nível global, as características da produção industrial, processo produtivo e assim sucessivamente. E aí é justamente o que entra, né, a relação territorial pós-fordista. Nós temos a questão da estrutura logística, né, a análise logística, o processo de desenvolvimento de transporte, processo de movimentação de mercadorias ao redor do planeta. Então, nós temos um item bastante denso, com subitens realmente também muito densos. É exatamente por conta disso que, observem, o subitem 3.3 do nosso edital, ele vai ser dividido em 7 partes. Né? Então, é claro, nós precisamos trabalhar todos os detalhes, todas as situações possíveis que podem ser previstas dentro desta temática. Então, por isso que ele vai ser bastante subdividido. E isto é ótimo, porque, logicamente, imagina tu trabalhar uma temática tão extensa, tão densa quanto essa em apenas uma aula.
Imagina o nível, imagina a qualidade que eu vou oferecer para vocês. E aqui esse não é o objetivo. O objetivo aqui é trazer o máximo de qualidade possível, com o máximo de informação de qualidade, da maneira mais didática possível. Esse é efetivamente o nosso objetivo. E assim vai ocorrendo. Percebam que se não há necessidade, esse item não será, esse subitem não será subdividido, tá? Inclusive, na aula de número 33, por exemplo, no item Geografia Política, o item 6 do nosso edital, os subitens 6.2 e 6.3 serão trabalhados na mesma aula, porque são dois subitens relativamente pequenos, né, que nós podemos realmente compilá-los e trabalhá-los efetivamente dentro de uma única aula. Então, nós vamos aqui trabalhando até chegar à aula de número 40. Vocês já devem ter percebido, aqui eu passando rapidamente pelo cronograma, vocês já devem ter percebido que nós vamos ter aqui uma realidade bastante específica. Vamos ter as aulas de conteúdo, relativas, então, a cada um dos subitens e as suas temáticas correlatas, e ao final do trabalho relativo a cada item, nós vamos ter uma aula específica de resolução de questões de primeira fase, de TPS. Tá? Então, nós vamos ter a cada finalização de item, nós vamos ter uma aula específica de resolução de questões de primeira fase em relação àquele item específico. Então, percebam, item 2, mesma situação, item 3, a mesma situação e assim sucessivamente. Observem que também aqui, olha, nas semanas específicas de recesso, eu já estou trazendo para vocês diretamente, tá? Quando essas semanas de recesso vão acontecer. Então, isso também vai ajudar bastante na questão da organização de vocês em relação à questão de estudo, em relação à questão de trabalho. E percebam o seguinte: vamos ter também algumas aulas de aprofundamento de conteúdo. Né? No item 4, Geografia Agrária, vou trazer para vocês uma aula específica de aprofundamento sobre regiões agrícolas importantes no Brasil, regiões que apresentam importância, apresentam relevância, que muitas vezes, quando nós trabalhamos a própria questão do agronegócio brasileiro, nós não conseguimos trazer alguns detalhes específicos. Então, vamos trazer esse detalhe específico nesta aula de aprofundamento que vai acontecer no dia, na semana, né, de 19 de maio do próximo ano, aprofundamento trazendo regiões agrícolas importantes do Brasil, novas regiões, regiões que apresentam características peculiares. A região do famoso Matopiba, a região do Cealba, a região do Vale do São Francisco. Vamos trabalhar especificamente essas regiões. Vamos ter também uma outra aula de aprofundamento no item 7 do edital, Geografia e Gestão Ambiental, aprofundamento trazendo a questão da dinâmica climática e a hidrografia brasileira. Nós sabemos que dentro dos domínios morfoclimáticos, né, nós vamos trabalhar diretamente, né, os aspectos naturais fundamentais que estão presentes dentro de cada um desses domínios, de acordo, né, com a classificação do professor Aziz Nassib Absaber. Nós, logicamente, temos que trazer as características relativas à vegetação, a relevo, hidrografia, solo, clima. Mas a questão climática e a questão da hidrografia são questões bastante específicas que vem sendo contemplada com questões, principalmente na primeira fase do CACD, e, portanto, esses dois temas eles precisam ser trabalhados de maneira um pouco mais minuciosa. Tá? Então, eu vou trazer para vocês, dentro da questão da dinâmica climática, condições técnicas, características técnicas que ajudam na compreensão geral, né, da condição climática. Por exemplo, quando nós falamos de massas de ar, vamos trabalhar de maneira mais específica como as massas de ar se formam e como elas atuam dentro do território brasileiro durante o verão, durante o inverno. Essas massas de ar apresentam dinâmicas diferentes. Então, nós precisamos diretamente fazer este trabalho mais específico.
não é? Então, vamos trazer aulas de aprofundamento, vamos trazer aulas específicas de resolução de questões, vamos trabalhar da maneira mais aprofundada possível cada um desses itens do edital, trazendo sempre a característica básica da ciência geográfica, que é ser uma ciência interdisciplinar. Uma ciência que ela utiliza conhecimentos de outras disciplinas, de outras ciências, para fazer o seu próprio conhecimento. Então, é claro que haverá aqui momentos específicos que nós vamos utilizar bastante a história como ciência auxiliar, como disciplina auxiliar. Nós vamos utilizar conhecimentos relativos à economia como base auxiliar, a sociologia, a filosofia, na parte específica em relação à questão ambiental, vamos trazer elementos, inclusive até vinculados à biologia, à física, à química, porque são elementos que complementam a nossa base de conhecimento. É claro que nós não vamos nos deter nessas situações, mas são conhecimentos que auxiliam no aprofundamento, no ganho de conhecimento profundo acerca dos temas que são trabalhados. Não esqueçam, nós estamos realmente aqui, nós nos propomos, né, a trazer, a trabalhar diretamente com um concurso que apresenta um grau de dificuldade bastante elevado, que exige do candidato um nível de conhecimento muito forte. Então, são nos detalhes das informações que efetivamente nós nos diferenciamos dos demais candidatos. Então, isto é um ponto fundamental. E tudo isto está exatamente aqui relativo dentro do nosso cronograma de aula. Então, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão se encontrar com muita facilidade dentro aqui desta nova estrutura de curso. Então, nós vamos disponibilizando a cada aula o material também específico relativo àquela aula. Né? Então, você vai juntando essas fichas de material de apoio para você montar o teu trabalho, o teu material de apoio específico. Né? Então, é isso aqui que nós vamos ter como o nosso cronograma que se inicia exatamente hoje. Deixa eu parar aqui o compartilhamento desta primeira tela e agora vamos chegar aqui ao que efetivamente nos interessa. Ou seja, a nossa primeira aula, propriamente dita, a aula 1. Então, percebam, no próprio material, você também não vai se perder com relação à questão dos materiais, porque vejam bem, todos os materiais eles trazem diretamente o número da aula, trazem especificamente o subitem que está sendo trabalhado. E a partir daqui nós vamos então identificar dentro desse subitem relativo àquele item específico do edital temáticas importantes relativas àquela situação, àquele conteúdo, àquele tema específico. Então, para nós começarmos oficialmente, né, o nosso curso extensivo de geografia reestruturado, remodelado, renovado, com novas informações. Então, observem que os materiais, vocês vão perceber isso, os materiais, eles vão trazer novas informações, então, eles vão trazer situações mais específicas, ainda mais aprofundadas. Isso é uma questão importante, né? A cada ciclo de curso específico, nós vamos trazendo mais informações, nós vamos adicionando novas informações, nós vamos renovando as informações, sobretudo numa disciplina como geografia, né? Que é uma disciplina que depende tanto de dados estatísticos, de números estatísticos, que depende tanto de informações que vão sendo renovadas a cada ciclo, né? Então, nós vamos renovando também os materiais, vamos também renovando as aulas, porque é isto que faz com que nós tenhamos a possibilidade de oferecer para vocês um trabalho de excelência. Então, iniciando aqui a nossa aula número 1, relativa ao item 1 do nosso edital, História da Geografia, vamos
trazer hoje algumas situações relativas ao subitem 1.1, expansão colonial e pensamento geográfico. Vejam bem, a banca, quando ela faz esse subitem, né? Quando ela traz a redação desse subitem 1.1, expansão colonial e pensamento geográfico. Na verdade, antes de nós chegarmos no processo propriamente dito de expansão, né, colonial, que foi tão importante para o desenvolvimento do conhecimento geográfico, primeiro nós temos que trazer um processo introdutório relativo ao pensamento geográfico. Então, na verdade, sendo bastante sincero para vocês, na minha visão, a redação correta deste subitem deveria ser pensamento geográfico e expansão colonial, e não o contrário, porque senão eu atropelo o processo de conhecimento, atropelo o processo didático, não é didático, né? Nós trabalharmos um elemento, um determinado conhecimento que está cronologicamente à frente de um outro elemento que eu coloco como o segundo elemento da minha proposta, ou seja, o pensamento geográfico. Então, o pensamento geográfico, a evolução do pensamento geográfico tem que vir primeiro em relação à expansão colonial. Então, eu, como professor, professor de muitos anos, embora não pareça, tenho mais de 20 anos de experiência como professor de geografia em diversos níveis, nível da educação básica, nível da educação superior, concursos públicos especificamente, com o CACD já há um bom tempo. Então, didaticamente falando, eu vou iniciar com vocês aqui o processo de evolução do conhecimento geográfico, processo introdutório do processo de conhecimento geográfico, para então, aí sim, nós chegarmos à questão da expansão colonial. Né? Então, nesta primeira aula aqui, nós vamos trabalhar diretamente com esse processo de evolução do conhecimento geográfico. Na segunda aula, no subitem 1.2, nós vamos avançando mais. Nós vamos então já chegarmos aí sim, diretamente, mais especificamente, na questão da expansão colonial, as ideias fundamentais, as necessidades fundamentais, o desenvolvimento da escola clássica, o desenvolvimento, né, da questão da geografia no século XIX, com as escolas determinista, possibilista, e assim sucessivamente. Na verdade, gente, mesmo que, lógico, e aqui também nós vamos separar os subitens, né, aula a aula, para ser também uma questão mais didática, para que vocês consigam acompanhar de maneira mais organizada, mais estruturada todos os conteúdos, mas é muito importante que nós identifiquemos que conhecimento não se divide. Eu não posso fazer compartimentos de conhecimento, né? Na verdade, os conhecimentos eles são interligados, principalmente numa disciplina tão complexa como é o caso de geografia. Os conhecimentos eles estão conectados. Lembre-se inclusive do princípio da conexão, né? Os fatos geográficos estão conectados, são interconectados. Então não dá para tu simplesmente compartimentar o conhecimento, porque o subitem diz que é isto, isto e isto ali, né, na redação do subitem, e eu vou estudar única e exclusivamente aquilo, como se não existisse uma conexão com outras temáticas. Todos os conhecimentos estão conectados, então vocês vão perceber isso com muita clareza. Né? Inclusive, à medida que as aulas elas vão seguindo, à medida que as aulas vão se passando, vocês vão percebendo que eu vou fazendo conexões com aulas que já foram dadas. Inclusive, também, né, colocar previsões em relação a aulas que virão adiante, porque são realmente temas conectados, né? Os temas eles não se esgotam em si e eles também não são isolados. Todos eles se conectam. Então, isto também é um ponto importante para você, candidato, para você, CACDista, ter em mente. Não se faz conhecimento isolado, sobretudo na geografia. A banca sabe muito bem disso. E é exatamente por isso que, principalmente quando nós observamos a fase discursiva do nosso CACD, nós vamos perceber que são diversas as questões, que elas trazem conexões, que elas trazem links que você precisa identificar. Né? Não é, por exemplo, pelo fato de uma questão abordar o tema geografia urbana, por exemplo,
que não haverá a determinar, a depender, logicamente, né, do que o enunciado da questão vai te pedir, que não haverá, por exemplo, a possibilidade de você trazer temas, pontos relativos à geografia da população, por exemplo, à geografia econômica, por exemplo, e assim sucessivamente. Né? Então, os temas eles se conectam e vocês vão perceber exatamente essa conexão, essa relação profunda em termos de temática aqui com o passar, com o desenvolvimento das nossas aulas. Então, aqui Aula 1, item 1, História da Geografia, Expansão Colonial e Pensamento Geográfico, ao subitem 1.1. Nós vamos começar, portanto, aqui diretamente pelas bases históricas da geografia científica. Né? Na verdade, pessoal, a questão da evolução do pensamento geográfico, tá? Ela é uma disciplina presente dentro, né, da própria geografia, dentro da geografia acadêmica. Né? Então, quando nós observamos a questão da história, da evolução do pensamento geográfico, é também um ponto da geografia acadêmica. E é exatamente por conta disso que as bancas elas sempre trazem questões relativas à evolução do pensamento geográfico, porque é um ponto fundamental. Afinal de contas, como é que você vai trabalhar uma determinada ciência sem você ter conhecimento a respeito de como essa ciência se formou, evoluiu, se desenvolveu com o passar do tempo e chegou efetivamente até se tornar uma ciência? Não há condição mais básica, não há situação mais básica em relação à evolução do conhecimento geográfico do que nós identificarmos, do que nós sabermos que a ciência geográfica, ela se estrutura, ela se organiza, né? Então, o conhecimento geográfico se estrutura como uma disciplina acadêmica, como uma ciência propriamente dita no século XIX, mais especificamente na segunda metade do século XIX, a partir dos estudos realizados em dois países europeus fundamentais. Primeiramente, a Alemanha, com o desenvolvimento da importantíssima corrente do determinismo geográfico, independentemente, e é isso que vai caracterizar a escola alemã de geografia, né? Independentemente do que essa corrente do determinismo geográfico nos coloque, independentemente do que ela traga como ideia fundamental, ideias coerentes, ideias incoerentes, nós não vamos discutir, nós não vamos trabalhar a miúde, de maneira aprofundada, o determinismo geográfico aqui nesta aula, não é esse processo, mas nós precisamos identificar que é exatamente a partir dessas correntes clássicas que a ciência geográfica efetivamente começa a se formar, influenciada diretamente pelo processo histórico europeu da época, pelas necessidades econômicas, pelas realidades políticas, pelas relações existentes entre os estados europeus, entre potências tradicionais, potências que nasciam, potências inclusive que nasciam fora da Europa, né? Como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Japão no continente asiático, fora do continente europeu. Então, é claro que nós temos aqui diversas situações que contribuíram para a formulação científica da geografia no século XIX, né? Necessidades diversas, necessidades econômicas, necessidades políticas, que vão fazendo com que a geografia se torne um instrumento de trabalho, um instrumento para a manutenção de poder, um instrumento para a aquisição de poder. Então, isto são situações fundamentais, são situações básicas, notórias, para a formação do conhecimento geográfico sistematizado, estruturado em cadeia científica, lá no século XIX, segunda parte, segunda metade do século XIX. Mas muito antes disso, a geografia já era existente como forma de conhecimento. Aliás, isto acontece, né? Se nós vamos trabalhar o histórico das diversas ciências que nós temos, né, dos diversos ramos científicos que nós temos, nós vamos perceber com muita tranquilidade que diversos ramos do conhecimento científico, né, das bases científicas modernas, né, que nós temos na nossa realidade atual, na nossa realidade contemporânea, elas não se formam naquele momento.
E isso serve também para a geografia. Não é porque a ciência geográfica ela vai ser formulada na segunda metade do século XIX que a geografia surge ali. Não é um passe de mágica, né? A geografia não surgiu naquele momento. O que surgiu naquele momento foram as bases científicas, foi a institucionalização da geografia como conhecimento acadêmico, como conhecimento sistematizado, como conhecimento sintetizado, como conhecimento que pode ser baseado em métodos científicos, em análise científica, cujas teorias podem ser comprovadas. Então é ali que surge, é século XIX, é a ciência moderna. Mas antes do estabelecimento dessa ciência moderna, nós vamos ter um momento muito alongado, historicamente falando, de conhecimento, que vai sendo moldado desde os primórdios, desde as análises mais simples, desde as observações mais simples, desde as situações mais simplificadas, mas que já possuíam determinados objetivos, né? Então eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, com muita propriedade, que a geografia ela se caracteriza como uma forma de conhecimento bastante antiga. É uma forma de conhecimento muito antiga, mas que é uma forma de conhecimento antiga que era realizada de uma forma não sistematizada, não baseada em métodos efetivamente científicos, que estava baseada em situações relativas, inclusive até ao próprio cotidiano das sociedades, dos seres humanos. Então, baseada em situações simples, mas que gradualmente vão contribuindo para não apenas a ampliação do conhecimento, mas também para a elevação da importância desta disciplina, desta forma de conhecimento, né? Vamos colocar assim, desta forma de conhecimento, porque nós estamos falando diretamente de elemento de conhecimento não sistematizado, né? Elemento de condição antiga, mais antiga. Então, de fato, a geografia é uma ciência relativamente recente. Esta é a situação para nós identificarmos, né? A geografia é uma ciência relativamente recente. Ora, porque se nós falamos de uma ciência que tem ali pouco menos, né, em torno de 150 anos, é claro que nós estamos falando de uma ciência recente, de uma ciência moderna. Mas por trás dessa ciência moderna, nós temos uma forma de conhecimento bastante antiga. Aliás, uma das formas de conhecimento mais antigas que nós temos. Das mais antigas. Porque, afinal de contas, veja bem, conhecer o espaço em que se vive, conhecer o espaço a ser explorado, conhecer o espaço a ser utilizado, é uma necessidade fundamental. E aí, sendo até mais específico para vocês, é uma necessidade não apenas humana, né? É claro que essa nossa necessidade de expansão em termos de conhecimento espacial, de obtenção de conhecimentos para dominar os recursos, para dominar os elementos presentes no espaço, para garantir a nossa própria sobrevivência, é claro que esta ideia, essa condição, vem diretamente da nossa própria capacidade de raciocínio lógico, de sistematização de conhecimento, né, da nossa capacidade de trabalho, da nossa capacidade de produção técnica, da nossa capacidade de produção e desenvolvimento científico. Mas eu posso dizer para vocês que em outras espécies animais, esta necessidade de conhecimento do espaço, ampliação dos espaços conhecidos é uma necessidade fundamental também para a garantia da sua própria sobrevivência. Então, nós estamos falando diretamente de uma relação direta da relação conhecimento do espaço com garantia de vida, com sobrevivência, com prosperar na Terra.
prosperar no espaço geográfico, construir um mundo suficientemente estruturado, suficientemente capaz de garantir a sobrevivência da espécie humana, para garantir a sobrevivência daqueles que virão depois de nós. Então, isto é uma condição fundamental. Por quê? Porque a geografia ela se liga diretamente a esta necessidade. Eu posso dizer para vocês, gente, com muita tranquilidade, então, que a geografia, ela desde sempre se configura como um instrumento necessário às diversas sociedades que ajuda, que auxilia na sobrevivência, na manutenção dessas sociedades. É um instrumento fundamental. Porque, veja bem, conhecer o espaço é, e claro, conhecer o espaço da melhor maneira possível e explorar o espaço da melhor forma possível é uma garantia fundamental. É uma forma fundamental de garantir a sobrevivência e a continuidade da vida das diversas sociedades, da espécie humana como um todo. Então, é exatamente por isso que o conhecimento geográfico, ele desde muito cedo se transformou em elemento de preocupação dos principais pensadores, dos principais filósofos. Ora, nós sabemos, e aí, logicamente, quando nós fazemos a relação, né, com a história grega antiga, nós sabemos que diversos filósofos foram indivíduos que pensaram, que estudaram, que trabalharam diretamente com conhecimentos diversos, né? Então a filosofia, como a mãe de todas as ciências, vamos dizer assim, como a mãe de todos os conhecimentos, né? O indivíduo como filósofo era um indivíduo que tinha capacidade, que tinha possibilidade de pensar acerca do conhecimento espacial, fazendo desta forma um conhecimento geográfico da sua época, mas que tinha a possibilidade de pensar acerca da matemática, acerca da astronomia, acerca das condições humanas, da filosofia. E aí é claro que todos esses conhecimentos eles iam se reunindo e assim gerando a possibilidade de desenvolver um conhecimento mais amplo, mais complexo. E a geografia entra nesse campo de conhecimento mais complexo, levando-se em consideração que, veja bem, a geografia é um ramo do conhecimento, a geografia é uma forma de conhecimento que ela transita por basicamente todas as áreas que podem ser observadas, todas as condições e situações que podem ser observadas no espaço global. A geografia faz a análise de elementos naturais e de condições naturais e de fenômenos naturais, de situações relativas ao ambiente natural, ao meio ambiente. A geografia, ela faz a análise direta a condições sociais, condições sociológicas, condições humanas, análise social, populacional, as necessidades da população. A geografia faz análise em relação a questões econômicas, ao estabelecimento de situações que garantam efetivamente, né, a questão da sobrevivência das sociedades por meio do processo de produção e trabalho. Então, veja bem, a geografia, por conta dessa sua complexidade, efetivamente é uma ciência que acabou mesmo logo no início, né, no processo de desenvolvimento, né, dos conhecimentos mais antigos. A geografia ela já se coloca como uma forma de conhecimento destacada e, por conta disso, bastante observada, bastante trabalhada pelas civilizações, pelas sociedades mais antigas. É exatamente por conta disso, gente, que eu trago aqui para vocês esse primeiro parágrafo. E nós fazemos, né, inclusive esse trabalho. Observem que eu trago para vocês uma explanação para que vocês ampliem seu conhecimento, para que vocês ampliem a possibilidade, né, de análise a respeito de uma determinada temática, mas eu sintetizo toda esta abordagem que nós fazemos exatamente aqui nos textos, né? Culmina com os textos. Então, por isso que eu trago
Algumas leituras, é lógico que a gente não lê todo o texto, mas alguns pontos importantes, algumas questões específicas, parágrafos específicos que trazem situações importantes são extremamente fundamentais, né, que façamos a leitura. Então percebam, esse primeiro parágrafo ele vai trazer em parte uma sintetização daquilo que eu trouxe para vocês aqui agora como explanação. Vejam bem, a geografia tornou-se uma ciência estruturada apenas na segunda metade do século XIX. No entanto, desde a antiguidade, desde o momento, né, das primeiras civilizações complexas, diversas sociedades já buscavam obter o maior conhecimento sobre o espaço e sobre os diversos elementos que o compunham. Por quê? Por qual razão? A ampliação do conhecimento espacial, ou seja, a ampliação do conhecimento geográfico, iria favorecer a possibilidade de obter maior quantidade de recursos, maior quantidade de elementos necessários, obter espaço para a ampliação do espaço de vivência, do local de vivência das populações que cresciam, espaços para servir de áreas de proteção para as comunidades que se formavam. Então percebam, ter conhecimento espacial e ter possibilidade de expandir esse conhecimento garantia, de alguma maneira, de alguma forma, uma possibilidade de estabelecimento mais seguro destas sociedades. Daí a preocupação que vai crescendo com o passar do tempo, né? Em relação ao conhecimento das paisagens, em relação ao conhecimento do espaço, conhecimento que vai se formulando como conhecimento geográfico. E aí, observem. Do século V a.C., veio os primeiros registros daquilo que seria colocado como conhecimento geográfico. Que, na verdade, gente, esse conhecimento geográfico lá atrás, lá no século V, né, os filósofos gregos, Heródoto, por exemplo, ele começa a dar a nomenclatura, por exemplo, de história natural, de filosofia natural. Heródoto era historiador, Heródoto era um grande filósofo, então seria mais do que natural do que ele colocar esse conhecimento, né, acerca do espaço, acerca das paisagens, como uma história, como história, né? Então era a denominação, né, do conhecimento geográfico, era história natural, filosofia natural. Então, do século V a.C. veio os primeiros registros daquilo que seria colocado como conhecimento geográfico. Em suas viagens, por exemplo, Heródoto fazia relatos daquilo que se observava. Pessoal, chegamos aqui a um ponto bastante importante do nosso conhecimento. O que era, como era feito, como era desenvolvido o conhecimento geográfico daquela época, levando-se em consideração que naquele momento nós não tínhamos efetivamente um conhecimento sistematizado. Nós não tínhamos um conhecimento baseado em métodos científicos, em provas científicas, né, em métodos cuja a estrutura científica tinha a situação fundamental. Isto é muito, né? Realmente só vai se estabelecer ali no século XIX. Lembre-se da questão do positivismo, né? O conhecimento científico é a única forma acreditada de conhecimento, né? Então, isto é muito mais próximo da nossa realidade contemporânea. Então, naquele momento, as formas de conhecimento fundamentais estavam baseadas na observação. Era observar, era ver. Eu acreditava naquilo que meus olhos podiam me mostrar. E aí, nesse processo de observação, eu ia gradualmente descrevendo. Então, é por isso que a gente fala, né, muito objetivamente, que a geografia clássica, antiga, né, a geografia antiga que vai se desenvolvendo, o conhecimento geográfico antigo, ele vai se desenvolvendo exatamente no processo de observação e descrição das diversas paisagens. Eu olho, vejo, descrevo e registro o que eu vejo, não é? Então, o registro, o ato de registrar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo da paisagem, né? Então, eu ia descrevendo, né? E ia deixando os registros escritos daquilo que eu via da paisagem, é que vai dar a forma efetiva da geografia antiga, né? Do conhecimento geográfico antigo. Então, percebam.
Na verdade, continuando, podemos considerar a observação e a descrição das paisagens como as formas mais arcaicas do saber geográfico, que elas ainda são utilizadas, tá? Não é porque eu tenho hoje uma geografia científica balizada em condições científicas, em métodos científicos, que eu não posso simplesmente fazer a descrição de uma paisagem. É claro que eu posso observá-la e descrevê-la. É a forma mais básica que nós temos de fazer a geografia, né? E ela é utilizada desde sempre. Por isso eu coloco aqui para vocês, olha, na verdade, podemos considerar a observação e a descrição das paisagens como as formas mais arcaicas do saber geográfico. E aí vem um ponto importante. Gente, muitas vezes no texto eu coloco situações em negrito, eu destaco para vocês, porque são esses pontos destacados que, por exemplo, eles podem ser trabalhados diretamente em uma questão de primeira fase, ou eles podem ser utilizados por vocês diretamente no processo de criação, no processo de produção das redações de vocês em relação às respostas na fase discursiva, tá? Então percebam aqui, olha, o que é que eu coloco especificamente para vocês? As bases originais do conhecimento geográfico eram, portanto, a descrição, a observação, inclusive astronômica, e os estudos filosóficos. Estas eram as bases originais do conhecimento geográfico. Observar, descrever e transformar tudo isso em considerações filosóficas. Trazer tudo isso para uma base filosófica. Mas lembre-se que essa base filosófica da época, ela tinha, dentro dessa base filosófica, né, nós tínhamos condições relativas à história, à matemática, à sociologia e assim sucessivamente, né, as áreas do conhecimento mais diversas possíveis, né? Então, era observação. Quando eu coloco aqui para vocês, inclusive a observação astronômica, isso também é um ponto importante para nós identificarmos, tá? Ah, o conhecimento geográfico inicial, as bases do conhecimento geográfico, têm realmente, possuem realmente, uma relação bastante profunda com a astronomia, com a análise dos astros. Porque, vejam bem, aí nós vamos ter que fazer o contexto histórico, vamos ter que fazer ali a relação histórica fundamental, né? Nós tínhamos um momento da sociedade em que as técnicas, as tecnologias disponíveis não se relacionavam, né? Não se comparavam diretamente à nossa capacidade de produção tecnológica de hoje. Então, nós não tínhamos, né, os instrumentos de precisão, nós não tínhamos os equipamentos de orientação que nós temos hoje, nós não tínhamos análise de imagens espaciais, nós não tínhamos monitoramento por satélite. Então, é claro que durante muito tempo na história das sociedades, a forma fundamental de localização dentro do espaço geográfico tinha relação direta com a análise dos astros. O nascer e o pôr do sol. Vejam, o nascer e o pôr do sol acabam sendo a base fundamental para o desenvolvimento, né, do nosso processo de localização geográfica, presente até hoje. Né? A nossa rosa dos ventos, com os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, o princípio de localização, o princípio de orientação pela bússola, o princípio de orientação pelo GPS, tem o mesmo princípio. Né? Então, a análise, a observação dos astros fazia parte do elemento cotidiano das sociedades, em especial da sociedade grega, né? Mas não só da sociedade grega, egípcios, romanos, persas, eles também tinham essa análise da questão, né, astronômica. Então, é por isso que nós podemos colocar, né, com muita tranquilidade,
que a geografia da antiguidade, né, os primórdios da geografia, também possuía, fora das bases da descrição das paisagens, né, daquilo que nós vemos, também tinha uma relação muito profunda com a questão da observação dos astros, observação astronômica. Tanto é verdade que muitos daqueles que são considerados os primeiros geógrafos, vamos dizer assim, os primeiros estudiosos da geografia, os primeiros que se debruçaram na questão da observação, da identificação, da análise geográfica, claro, né, na medida da sua realidade histórica, tinham também uma relação muito profunda com a astronomia. E aqui fica muito claro nesta parte do texto que eu trago para vocês, olha só. Figuras importantes como Aristóteles. Ora, Aristóteles ele concebeu a Terra como uma esfera. Num momento histórico em que conhecimento, né, o conhecimento mais moderno, né, das ciências, e aí, no caso, por exemplo, das ciências exatas, era algo que ainda estava muito na sua concepção, né? Ainda tinha um caminho muito longo para caminhar, né? Então, quando você pensa, por exemplo, que Aristóteles, com seus cálculos matemáticos, com as suas noções de física, chega à conclusão de que a Terra efetivamente é uma esfera, e aí ele, por exemplo, vai fazer chega efetivamente a essa conclusão a partir da análise dos eclipses, mais especificamente da questão do eclipse lunar, do eclipse da Lua, né? Porque quando nós temos o eclipse da Lua, Sol, Terra e Lua estão perfeitamente alinhados. Então, o Sol, recebendo a luz solar, impõe, projeta diretamente uma sombra na Lua, que está perfeitamente alinhada à Terra. Então, Aristóteles chega à conclusão a partir dos seus cálculos, porque é muito fácil hoje, gente, nós chegarmos e eu falar assim para vocês: olha, gente, ocorre um eclipse lunar porque a sombra da Terra é projetada na Lua. É muito fácil identificar isso hoje, mas imagine naquele momento em que Aristóteles, para chegar a esta conclusão, ele teve que trabalhar décadas em cima de cálculos matemáticos, em cima de análises físicas de espaço para chegar à conclusão de que aquela sombra projetada na Lua é da Terra. Ora, e se aquela sombra é esférica, a Terra é esférica. Mas aí a gente vai levar em consideração, né, que foi uma ideia que levou muito tempo para ser aceita. Os contemporâneos de Aristóteles acreditavam que a Terra era um disco chato e plano, e que a Terra tinha fim, que chegar ali aos fins da Terra, nós não teríamos mais nada, a não ser o vazio do universo, né? Chegamos a outras ideias durante a Idade Média e muito influenciadas diretamente pela questão, no caso da Europa, né, especificamente, da questão da Igreja Católica. Ah, Basicamente, né, ali, quando nós vamos ter a questão do Renascimento, quando nós vamos ter ali a questão do desenvolvimento das grandes navegações, as viagens de circunnavegação do planeta que vão gradualmente confirmando realmente a situação de esfericidade do nosso planeta. Hoje, o nosso conhecimento, né, científico mais específico nos diz que a Terra não é uma esfera perfeita, porque a Terra realiza diversos movimentos, inclusive o movimento de rotação. E quando a Terra, né, a Terra, ao realizar o seu movimento contínuo de rotação, este movimento ele gera forças diversas, força centrífuga, força centrípeta, forças que vão atuando sobre o nosso planeta, provocando, portanto, o achatamento de seus polos e o crescimento da sua região equatorial, o abaulamento da região equatorial. Então, a Terra, para começar, é um geóide, especificamente, em que nós temos a distância polo entre os polos menor do que a distância, né, do que as relações, do que o diâmetro equatorial. Né? Então, a Terra é crescida na sua região equatorial e é achatada na sua região polar. Além disso, a Terra também não é uma superfície perfeita, porque nós vamos levar em consideração
a questão das diversas irregularidades presentes na superfície do nosso planeta, sobretudo relacionando com a questão, né, das deformidades do relevo, as diferenças de altitudes que nós temos em relação ao relevo e a própria força gravitacional imposta sobre o nosso planeta, a questão das marés e assim sucessivamente, trazendo, lógico, aqui já para um campo muito mais específico. Mas veja, Aristóteles, lá no seu momento, ele vai então trazer a ideia de esfericidade da Terra. Eratóstenes, ele foi também bastante importante, ele observou o movimento aparente do Sol. O que é que significa o movimento aparente do Sol? Né? É um movimento de aparência, é um movimento que parece que o Sol realiza, porque afinal de contas, né, a nossa noção que nós temos o Sol, entre aspas, nasce no leste, faz uma determinada órbita no nosso céu, se põe no oeste, também chamado de poente, o leste também é chamado de nascente, e aqui nós temos um movimento que parece que o Sol está fazendo ao redor do nosso planeta, quando, na verdade, é o movimento de rotação da Terra que causa esta impressão. À medida que o movimento de rotação do nosso planeta vai sendo desenvolvido, nós vamos então observando esta trajetória do Sol no nosso céu. É observação. Então perceba, Erastótenes, ele observa a partir de cálculos, ele chega à conclusão a partir de cálculos que aquele movimento do Sol é um movimento aparente, porque ele vai tendo noções como rotação do nosso planeta. Então, isso é bastante importante. Mas veja, naquele momento, o que predominava, efetivamente, era o simples processo de observação básico, não era o processo de observação que levava à experimentação, não era o processo de observação que levava à produção de cálculos, que levava a uma curiosidade que ampliava conhecimento. Era apenas observar. Então, se observava diretamente que o Sol nascia lá, se punha cá, e assim era a nossa vida. Não era difícil, por exemplo, nós pensarmos que naquele período, naquele momento, se imaginasse que a Terra fosse o maior astro do universo, né? Poxa, olha para o Sol, olha como o Sol é pequenininho no nosso céu. Quando, na verdade, nós temos aqui relação de distância, né? Então temos que fazer aqui a questão de análise, os cálculos relativos à distância, né? Então é isso que faz com que o Sol aparente ser muito menor do que efetivamente ele é. E assim sucessivamente. Então, Eratóstenes, ele vai ali, né, fazer a observação da questão do movimento aparente do Sol, mediu com uma precisão muito grande a realidade da circunferência do nosso planeta, e assim sucessivamente. Aristarco de Samos, também filósofo grego, ele acreditava que a Terra girava em torno do Sol, né? No momento em que o movimento aparente do Sol dava a ideia contrária, de que na verdade era o Sol que girava em torno da Terra, né? Naquele momento, se efetivamente, né, nós tínhamos como ideia fundamental de que a Terra estava no centro do universo. Então, a ideia de Aristarco de Samos só vai ser resgatada muito adiante, né, já ali com o estabelecimento, né, da questão do Renascimento, a retomada, né, dos conhecimentos clássicos gregos e romanos, com uma nova roupagem, com uma análise que vai estabelecendo sobre elas uma condição científica mais clara, é que todas essas situações elas vão sendo comprovadas ou desmentidas e assim sucessivamente. Mas naquele momento o que predominava era justamente a ideia desenvolvida por Cláudio Ptolomeu com o seu sistema geocêntrico, né, no qual a Terra, no qual, né, a Terra seria o centro do universo, tendo a Lua, o Sol e os demais planetas conhecidos girando ao seu redor. Então, a ideia fundamental de que a Terra efetivamente era o maior astro do universo, né? Então, veja quanto realmente quanto tempo nós tivemos que passar para que nós tivéssemos a possibilidade de chegar realmente a ter um conhecimento real, um conhecimento experimentado, um conhecimento comprovado, um conhecimento de bases científicas efetivas, né? Então, mas, independentemente do que seja, gente, tudo isso vai ampliando, né, de maneira muito, muito forte o conhecimento geográfico, né? E aí eu trago para vocês aqui outro ponto que vale a pena a leitura. Vejam bem, este conhecimento,
né, que eu trouxe para vocês aqui agora, foi estabelecido como uma estratégia fundamental o conhecimento geográfico, né? E, aliás, é interessante fazer esse comentário, né? O conhecimento geográfico, ele continuou, e muito pelo contrário, né? Durante o estabelecimento da geografia científica, aí é que ele ganhou essa força de dominação dos diversos espaços geográficos, permitindo desta forma que as múltiplas sociedades se estabelecessem e explorassem a seu favor os diversos territórios e os recursos neles existentes, né? Então, veja bem, mesmo lá na antiguidade, já havia essa noção de quanto maior fosse o espaço conhecido, maior era a possibilidade, por exemplo, de obtenção de recursos necessários, de espaço necessário para a sobrevivência, de espaço de expansão, para a ampliação das sociedades. Veja o caso do Império Romano. Veja o quanto o Império Romano se expandiu quando ele chegou ao seu auge. Ele foi expandindo espaços, foi ganhando territórios, foi ampliando o poder, foi dominando povos, foi dominando áreas, né? Então veja, o conhecimento geográfico, ele passa por muitas inovações, ele passa por um refinamento, ele passa por uma modernização bastante importante, mas as suas bases, as suas ideias fundamentais, as condições que eles efetivamente, né, se coloca como condições necessárias, continuam existindo, continuam sendo fundamentais. É conhecer para explorar, conhecer para dominar, conhecer para garantir sobrevivência, né? O fundo básico, fundamental, é garantia da sobrevivência. E aí eu trago para vocês, olha só, também vale a pena fazer essa leitura aqui. No auge do Império Romano, né, para a gente exemplificar essa ideia. No auge do Império Romano, por exemplo, os périplos, que eram os périplos, os circuitos de viagens feitos por etapas e com paradas estratégicas, ampliaram o conhecimento do espaço, ajudando na descrição de portos naturais, no desenvolvimento de rotas e na produção de mapas de diversas escalas. Tais situações ajudaram não apenas no processo de ampliação das regiões conhecidas e a serem exploradas, mas também ajudaram bastante na proteção militar, uma vez que o conhecimento do ambiente gerava vantagens diversas quanto à defesa territorial. Gente, todo este parágrafo aqui pode ser utilizado com toda a tranquilidade por vocês na produção de uma questão de segunda fase, por exemplo, de questão discursiva, caso nós tenhamos, né, nós tivéssemos uma questão sobre esta temática. Pode ser utilizado com toda a tranquilidade, porque ele mostra efetivamente a necessidade da ampliação do conhecimento geográfico. Né? E tudo isso vai exatamente se confirmar muito mais adiante, lá no século XIX, quando a geografia se estabelece como ciência, né, dentro das premissas da geografia alemã, da geografia francesa, e assim sucessivamente. Né? Então, viajantes que saíam em exploração e conheciam novas paisagens, conheciam novos espaços, iam descrevendo, iam registrando esses conhecimentos, relatos de viagens. Lembre-se, por exemplo, né, dos grandes relatos de viagens do mercador Marco Polo. Não cabe aqui, né, nós identificarmos se esses relatos são totalmente verdadeiros ou se eles não são totalmente verdadeiros. Essa discussão aqui não nos cabe. Mas é fato, né, que esses relatos, eles encorajaram muitos outros a fazer a mesma situação, encorajaram muitos outros a conhecer novos espaços, novos ambientes, desbravar, ampliaram a possibilidade do desenvolvimento de uma navegação mais intensa, né? A partir do momento que eu consigo identificar, por exemplo, geograficamente falando, né, os espaços, os limites geográficos, as configurações dos relevos litorâneos para o desenvolvimento de portos naturais que garantiam exatamente essa ampliação da navegação. Então veja o quão importante esse ponto ele é, efetivamente, né? E tu pode, inclusive, fazer o link,
já com a questão da geografia moderna, né, com a questão da geografia científica que vai se estabelecer, porque mesmo, bom, né, dada todas as diferenças cronológicas, históricas, de trabalho, de tecnologia, de desenvolvimento de técnicas, mas a noção e a necessidade do estabelecimento geográfico ali persistem. Né? E aí, na sequência, olha só, nesse sentido, diversos povos, né? Eu trago diversos povos antigos que cada um deram suas contribuições nesse sentido. Observação, descrição de paisagem, observação, inclusive, astronômica, descrição de paisagens, no sentido de ampliação do conhecimento das paisagens, ampliação do conhecimento dos espaços, né? Para o processo, inclusive, de dominação de novas terras, de dominação de novas áreas, de novos recursos, de gerar uma possibilidade de desenvolvimento e de estabelecimento, né, social das diversas sociedades. Então, percebam, os gregos, inclusive, eles foram os primeiros a usar o termo geografia. E esse termo geografia ele pode ser traduzido de diversas maneiras, né? De diversas formas. Eu costumo, né, de maneira geral, utilizar muito a definição o estudo das formas da Terra. Mas se tu for mais ao pé da letra mesmo, né, tu vai encontrar a grafia da Terra, a escrita da Terra, ou escrever a respeito do nosso planeta, né? Essa nomenclatura, geografia foi dada exatamente pela obra do filósofo Estrabão, chamado Geográfica, uma grande enciclopédia de muitos volumes acerca de descrição de paisagens do mundo conhecido da época, né? E aí observa, gente, saindo lá da Idade Antiga, o que eu quero trazer para vocês nesse sentido aqui agora é que a antiguidade, a Idade Antiga, ela realmente né, trouxe para nós uma possibilidade de conhecimento muito amplo, né, uma ampliação de conhecimento. Tanto é verdade que quando nós chegamos na Idade Moderna, muitos desses conhecimentos vão sendo efetivamente resgatados, né? Mas, veja, durante a Idade Média, falando especificamente no continente europeu, nós temos um travamento, né, da ampliação desses conhecimentos e muito relacionado diretamente, né, com o modo de vida da Idade Média, o processo de desenvolvimento, né, dos grupos sociais nas áreas rurais, altamente influenciados pela Igreja Católica, né? Então ali nós tivemos em certas situações retrocessos. Nós sabemos que o conhecimento, né, ele continuou sendo produzido, mas de forma muito restrita. Até porque, né, essa influência muito forte da religiosidade europeia daquele momento poderia levar a situações críticas, como era o caso, por exemplo, né, a Inquisição, a morte, etc, etc. Então, nós observamos que nesse momento especificamente o conhecimento ele vai ter um afloramento muito mais forte naquilo que era chamado de Oriente, né? A questão ali, por exemplo, do Oriente Médio, fundamentalmente, né? Nós tivemos ali realmente um florescimento científico muito forte, principalmente nas áreas de matemática e etc., nas áreas de cálculo. Mas quando nós passamos da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos tendo dentro do conhecimento europeu, né, o conhecimento que acaba sendo realmente espalhado para o mundo como um todo, nós temos essa retomada inicial, né, dos conhecimentos mais antigos. Copérnico, por exemplo, Nicolau Copérnico, ele vai desenvolver o sistema heliocêntrico, e muito baseado na ideia lá de Aristarco de Samos, né, em que a gente tem não a Terra como centro do universo, mas o Sol, entre aspas, como centro do universo, né? Porque é a noção aqui que o nosso universo era tudo aqui que nós tínhamos ao redor do nosso planeta, né? Mas era o centro do nosso sistema, vamos dizer assim. O Sol era o centro do nosso sistema, tendo a Terra, os demais planetas conhecidos girando ao nosso redor. A Lua girando ao redor do Sol a partir da Terra, né? Então, os astros girando ao redor do Sol, né? Aí vem a ideia do sistema heliocêntrico. Galileu Galilei, ele vai fazendo profundas investigações sobre os astros,
Kepler, ele vai desenvolvendo o sistema de órbitas elípticas, né? A Terra desenvolve uma órbita ao redor do Sol que não é uma órbita circular como se pensava até então. A órbita ela é elíptica. Se nós pensamos na figura geométrica elipse, nós vamos pensar, por exemplo, imagina uma elipse, ponto A, B, C e D. Nós vamos identificar que os pontos A e B são bem mais próximos do que os pontos C e D. A órbita da Terra ela é mais esticada, ela é mais alongada. É isso efetivamente que garante, né, que confirma o nosso ano de 365 dias, porque é o tempo necessário, né? 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 48 segundos, que é o tempo fundamental necessário para que nós tenhamos um giro completo em nossa órbita. Já no século XVII, Isaac Newton vai fazer a análise da questão das leis de gravitação universal. Veja um ponto aqui bastante importante, né? Física e matemática, né? Ciências exatas, são elementos que vão convergir, né? Que vão servir também de ciências auxiliares em termos de contribuição direta, né? Para a questão do conhecimento geográfico, tá? Isto é uma questão fundamental. Bom, então vamos lá. Chegamos na Idade Moderna, chegamos muito mais próximo, né, ao conhecimento científico ao conhecimento científico geográfico que vai se estabelecendo lá no século XIX, né? Mas para nós chegarmos a isso aí, nós temos que passar por momentos históricos muito importantes, né? Quando nós chegamos ali com o advento do sistema capitalista, né? Então, o capitalismo comercial vai levando, né, a estruturação de um sistema baseado em navegação, né? E principalmente quando nós observamos a realidade de Portugal e Espanha, principalmente Portugal. Portugal foi, e aí a gente não tem realmente como não dar o mérito a quem tem esse mérito. Portugal foi um país, né, que, pela sua realidade em termos de navegação, foi um país que auxiliou muito, falando especificamente da geografia, a ampliação do conhecimento. Né? Foi um país que realmente trouxe, né, essa grande capacidade, quer seja pela questão das viagens de circunnavegação, conhecimento de novos espaços, dominação de novos ambientes, ampliação do conhecimento cartográfico. Né? A cartografia também vai passando por uma fortíssima evolução neste momento, e a ciência cartográfica passa, logicamente, né, a ciência cartográfica é uma ciência auxiliar de grande importância em relação à geografia. Então, tudo isto vai diretamente contribuindo para a ampliação de um conhecimento geográfico mais forte e que deixa muito claro que ter o conhecimento do espaço, que conhecer novas paisagens, dominar novos espaços, garante poder, garante ampliação de capacidade econômica, garante capacidade de obtenção de riqueza, garante capacidade de impor o teu lugar, o teu país, a tua localidade como uma área poderosa, como uma área de grande domínio. Então perceba, e aí a gente já vai ligar com outras situações, né, com o processo de globalização, por exemplo. Então, nós vamos perceber que realmente a expansão marítima comercial, ela teve uma importância muito, muito grande na questão da ampliação do conhecimento geográfico, na questão da ampliação do conhecimento cartográfico, e aí o processo histórico se comunica diretamente com o outro, né? Passando o capitalismo comercial, chegamos no capitalismo industrial, e aí agora nós vamos pensar diretamente na Inglaterra como país precursor, né? Um país que necessitava de novos mercados para os seus produtos, precisava de ambientes para a exploração de recursos naturais, a obtenção de matérias-primas, elementos energéticos extremamente importantes para o desenvolvimento de uma produção industrial diversificada, forte, grande, que garantisse o máximo de lucratividade, que garantisse a manutenção de poder de uma grande potência, como era, né, a potência Inglaterra. Então, percebam que tudo isto vai contribuindo diretamente para o estabelecimento da geografia como instrumento de poder. Por isso que muito se fala da geografia como elemento de poder, a geografia do poder.
né? Então, observe, outra vez vamos aqui a leitura. É bastante importante a leitura nesse momento. Percebam, as evoluções industriais geraram a necessidade de um conhecimento mais meticuloso dos terrenos, dos recursos naturais de superfície, das províncias minerais, das condições políticas, sociais e culturais em nível global, levantando a clara necessidade, observe aqui outra vez em negrito, de transformar o conhecimento descritivo da geografia em um conhecimento institucionalizado e balizado por preceitos e teorias científicas. Quanto maior era a importância que a geografia tomava, maior a necessidade de se estabelecer métodos sistematizados de conhecimento, né? Então, a necessidade de sistematização científica, estamos falando especificamente da geografia, mas em outras áreas do conhecimento isso também vai acontecer. Mas falando diretamente da nossa área de conhecimento, da geografia, então esta sistematização ela vai se tornando uma necessidade dessas grandes potências. A Inglaterra como grande potência, outros países querendo se tornar também grandes potências, outros países também tendo a possibilidade, percebendo a possibilidade de ampliação do seu próprio poder, vai utilizar, dentre outras situações, vai utilizar a geografia como um instrumento balizador desse processo, né? Então, é por isso que a geografia vai se institucionalizando dentro da Europa a partir exatamente desta realidade. E aí observe o que eu coloco para vocês nesta nova leitura. É importante salientar que, neste período, filósofos como Montesquieu, Kant, Goethe, Hegel, preocuparam-se com as questões do espaço, sempre a questão espacial, sempre a análise do espaço, sempre a análise do local de sobrevivência das sociedades, sempre a preocupação com a análise das porções da superfície da Terra que garantiriam manutenção de sobrevivência, ampliação de poder e assim sucessivamente. Lembre-se, né? As potências se estabelecendo, cada vez mais cada uma rivalizando por novos espaços. Então, e basando o conceito de geografia social, né? Que vai se basear diretamente na questão do estudo da interação dos seres humanos com o espaço em que vivem. Né? Essa é a noção fundamental da geografia social, que aqui eu coloco, né, de maneira sintetizada, né, a geografia social, buscando então essa relação entre ser humano e ambiente. Né? Então percebam, né, isso vai trazer a base do objeto fundamental da geografia, a relação sociedade, meio natural, ser humano, meio natural, homem, meio natural, e todas as relações complexas que vão se estabelecendo a partir daqui. Então, em regra, a este momento, a geografia seguia duas tendências. À medida que a geografia ela vai se modernizando, à medida que a geografia vai se estabelecendo como uma ciência mais robusta e balizada em métodos cada vez mais específicos, nós vamos, logicamente, percebendo que essas separações, né, que essa dicotomia da geografia são situações que elas vão reduzindo no contexto de análise geográfica, porque vai se percebendo, vai se analisando, vai se chegando com muita clareza à conclusão de que o meio natural não é isolado, as ações humanas não são isoladas, existe uma profunda relação aqui, existe uma profunda interação, né? Mas a gente vai tendo, né, nesses momentos iniciais, nesse estabelecimento científico inicial, nesse processo de sistematização inicial, nós vamos tendo a formulação de duas tendências. A primeira tendência, que é a geografia, confundia-se com os estudos matemáticos, né? Então a geografia muito matemática, muito voltada para cálculo, geografia muito cartográfica, a respeito das dimensões da Terra, né, da geodésica, que eu falei, com a questão da cartografia, com a questão da astronomia, e a segunda tendência, a geografia se preocupando com a descrição de povos, lugares exóticos, modos de vida, com relações entre lugares. Né? Essa segunda tendência, e muito também vai ser importante para a própria questão colonial, né, das potências do século XIX, e depois, logicamente, essas tendências elas vão sendo reorganizadas, elas vão sendo reestruturadas para nós chegarmos efetivamente até o conhecimento que nós temos hoje.
Então, vejam bem, diante de tudo isso, né? Então, para além desse contexto da geografia, né, para além desse contexto aí que eu coloco para vocês, a geografia moderna ela passou a ser estruturada a partir de um caráter científico e acadêmico. É o processo de sistematização, é o processo de estabelecimento de métodos de teste, de comprovação, caráter científico e acadêmico, sendo produzida e pensada nas universidades, né? Então, a geografia, neste momento, né, já pensando diretamente no século XIX, a geografia passa a ser uma disciplina acadêmica, passa a ser uma disciplina escolar, passa a ser ensinada efetivamente como uma disciplina. Então, ela vai ganhando, né, esse cunho científico, em muito, logicamente, influenciado pelas necessidades das potências e, claro, isso também vai trazer vinculação com outras realidades, como é o caso do positivismo. Então, as necessidades econômicas, políticas e sociais europeias do século XIX proporcionaram condições para se ampliar o conhecimento geográfico, organizar expedições de conhecimento, explorar novos recursos, levantar os elementos presentes no interior dos continentes, produzir mapas mais precisos, dentre outras situações. Neste momento, a geografia passou a ser oficialmente uma disciplina escolar, como eu falei para vocês. E aí, o que é que vai acontecer nesse sentido, né? Então, quando nós chegamos no momento de estabelecimento, né, de uma geografia científica na Europa, a partir dos estudos da Alemanha, primeiramente, com a corrente determinista, e logicamente, né, depois com a França, com a corrente possibilista, tínhamos em tudo isso, né, uma relação muito profunda com o positivismo. Então, ó, no que se refere especificamente ao positivismo, ó, no que se refere à teoria positivista propriamente dita, concebida pelo filósofo alemão Augusto Comte, ela fazia a defesa da ideia de que a geografia tinha que se apoiar na observação dos fenômenos e na comparação de resultados, procurando se ater na origem dos fenômenos e na formulação das leis. Estas condições trariam à geografia um conhecimento sistematizado, que seria acreditado como forma de conhecimento efetivo. Lembre-se que essa era a ideia fundamental do positivismo, né? Conhecimento científico é a única forma acreditada de conhecimento. Então, a geografia e de outras formas de conhecimento tinham que entrar, né, e tinham que procurar a sua própria vertente dentro desta realidade para se efetivarem como ciências, né? E essa base do positivismo vai ser diretamente o bojo, né, onde vai se estabelecer a corrente importantíssima do determinismo, depois a corrente do possibilismo, e aí a gente vai tendo a formulação, né, da geografia científica tradicional. Situação que nós vamos trabalhar especificamente na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, na aula 2. Vamos então na continuidade da questão da história da geografia, tá? Por isso que eu coloco aqui para vocês, olha, quanto ao determinismo e ao possibilismo geográfico, essas duas escolas foram as grandes correntes responsáveis pela estruturação da ciência geográfica e ambas serão analisadas adiante. Tudo bem? Muito bem, então, finalizamos a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Um grande abraço, até então a aula número 2. Tchau, tchau.